Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que alguns manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947, fazem parte da Bíblia e outros são chamados de apócrifos, porque não fazem parte da Bíblia? Para começo de conversa, a história da Bíblia é longa e complexa e envolve a sua origem, tradução e canonização. A Bíblia é um livro considerado sagrado que contém a história e os ensinamentos do cristianismo e é composta de duas partes, o Novo e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por livros escritos antes do nascimento de Cristo, enquanto que o Novo Testamento é composto por livros escritos após o nascimento de Cristo. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos séculos por diferentes autores e foi traduzida para muitas línguas ao longo do tempo. Dizem que os estudiosos que mais de 40 autores escreveram a Bíblia. A primeira tradução da Bíblia foi elaborada entre 200 a 300 anos antes de Cristo, e a primeira vez que o Antigo e o Novo Testamento foram apresentados em um único livro foi lá pelo final do século IV depois de Cristo. Olha, quanto tempo depois. Chegamos aqui, temos ainda que compreender que há diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. A principal diferença é o número de livros que cada uma contém. A Bíblia católica possui 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, enquanto que a Bíblia evangélica possui 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Os livros que diferem entre as duas versões são os chamados deuterocanônicos, que são 7 livros do Antigo Testamento que não são reconhecidos pelos evangélicos como inspirados por Deus. Bom, aí você vê como que são as coisas. Os católicos, que foram aqueles que se reuniram, que escreveram e que acabaram fazendo a Bíblia, os 73 livros, canonizando os livros, dizendo que eles eram livros verdadeiros, que eram inspiração. Aí, de repente, vem os evangélicos e dizem, não, 6 desses livros aí não são verdadeiros, vocês podem jogar fora. Bom, então nós sabemos que o protestantismo rejeitou alguns livros da Bíblia, são eles Tobias, Judite 1 e 2, Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros que foram rejeitados pelos protestantes, pelos evangélicos. Não aceitam esses livros como inspirados por Deus. E isso nos leva a crer que a escolha dos livros que compõem a Bíblia foi feita através de um processo de canonização, que é a aprovação e aceitação dos livros pelos líderes da igreja. Que igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Todo esse processo não foi de um dia para o outro, mas antes envolveu muitas discussões e debates ao longo da história. Os critérios para a escolha dos livros incluíam a ortodoxia dos escritos, a catolicidade dos escritos, a inspiração divina, a autoridade profética e a autenticidade e natureza dinâmica. A chave para responder à pergunta reside principalmente nesses critérios e processos. Agora vamos ver os escritos do Mar Morto. Esses ensinamentos são uma coleta de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios, que viviam em Qumran no século II a.C., até aproximadamente no ano 70 d.C., quando houve a destruição do Templo de Jerusalém. Os manuscritos incluem porções de toda a Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther e do livro de Neemias, além dos livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Os manuscritos do Mar Morto são considerados a versão mais antiga do texto bíblico, datando aí do século II a.C. até meados do século I depois de Cristo.
Alguns dos manuscritos encontrados em 1947 fazem parte da Bíblia, enquanto que outros são considerados apócrifos devido às diferenças significativas em relação aos textos bíblicos tradicionais. Por exemplo, o Gênesis apócrifo, encontrado nos manuscritos do Mar Morto, narra a história de Abraão e de Noé com diferenças significativas em relação à Bíblia tradicional, o que o torna um texto apócrifo. Então, para vocês perceberem que os textos bíblicos são ditos inspirados, né? São escolhidos aí pela própria igreja, que pega a montoeira de escritos bíblicos e vai escolhendo um por um o que se assemelha mais com a doutrina que a igreja quer pregar, e aí a igreja diz: esse é o cano, e esses são os livros sagrados e os outros não são. E aí diz que a igreja tem autoridade para fazer isso, né? Mas como você pode ver, são mais de 40 autores, com mais de 2.000 anos de diferença de um livro para o outro, de um ensinamento para o outro, de uma história para a outra, dando aí uma dificuldade de entendimento do que é real e do que não é real. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, o que o profeta disse, o que o profeta não disse, o que colocaram na boca do profeta para justificar alguma situação de cada época, tá? Onde está o anacronismo desses textos e onde está as interpolações desses textos. Então, tudo isso precisa ser discutido de forma hermenêutica, fazendo exegese para compreender os textos bíblicos. Não adianta você pegar o texto bíblico, ler e começar a pregar para as pessoas, entendendo que aquele texto é para o dia de hoje ou foi escrito daquela forma como se fosse para as pessoas de hoje. Há uma necessidade de fazer uma interpretação aprofundada desses textos, se colocar no lugar do escritor, daquele que escreve, e também dos personagens que o escritor coloca nesses textos bíblicos, né? Então é como se fosse um fantoche, né, onde alguém fica com os dedos ali mexendo com o bonequinho, e o bonequinho vai fazendo aquilo que ele quer. Então quem faz o texto é o narrador, quem comanda o texto é o narrador. E as pessoas que estão ali, Moisés, Abraão, Noé, Jesus, Maria, José, Josias, etc., são todos personagens na mão de um narrador. E ele aí faz o que ele quer destes textos bíblicos, como ele quer, no sentido de que, no momento histórico que ele está vivendo um problema, ele enfia dentro dos textos bíblicos a resolução daquele problema, que não estava no primeiro texto bíblico, e que agora passa a ser parte do texto bíblico, e nós vamos vivenciar esse texto bíblico como se fosse um escrito do primeiro texto bíblico. Então a Bíblia é um retalho, uma coxa de retalhos, e com muita dificuldade de entendimento e interpretação, e por isso que cada igreja interpreta a Bíblia da forma que quer. A Igreja Católica interpreta a Bíblia através da tradição, né? Então ela é bem clara nisso, não é a Bíblia tão importante, mas sim a tradição, os que os santos padres dizem, que o Papa diz, o que o Bispo diz, que é importante, né, sobre a Bíblia, sobre a interpretação da Bíblia. E os evangélicos protestantes estão tão divididos porque cada pastor, cada líder religioso diz o que quer, da forma que quer, interpreta do jeito que quer, sem aprofundamento os textos bíblicos. Alguns fazem isso de sacanagem mesmo, para fazer o povo de idiota de bobo, para viverem massacrados segundo essas leis e normas que ele interpreta dos textos bíblicos. Outros por ignorância, né, que não conhecem a palavra e interpretam do jeito que pode, mas tem os espertos que sabem que não é o que está escrito, sem interpretação, que vai transformar a vida de ninguém, mas continuam levando adiante essa mensagem porque estão ganhando alguma coisa com isso. Então a palavra de Deus, dita palavra de Deus, precisa de muito estudo, muita interpretação, arqueologia, precisa de biologia, precisa de história, precisa de exegese, precisa de hermenêutica,
precisa de estudos profundos para chegar a uma interpretação de uma frase bíblica, entender que aquela frase não deveria estar ali, que alguém colocou em uma determinada época. Então, tudo isso você vai percebendo a partir dos estudos que você vai fazendo. Se você não estuda a Bíblia, você fala bobagem sobre ela. Eu vou mostrar a você aqui uma interpolação bíblica que está em Marcos capítulo 16. O texto deste capítulo termina no versículo 8, que diz assim: elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossava delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Aqui acaba o Evangelho. E esse escrito depois aqui, não sei se dá para ver, esse escrito todo aqui depois foi posterior, foi acrescentado no Evangelho. Não está nos primeiros evangelhos, os evangelhos mais antigos. Então alguém acrescentou, alguém colocou esse texto aqui. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia, alguém que escreveu isso, mas não foi o primeiro escritor, porque não está nas cópias mais antigas do texto de Marcos, está nas cópias mais novas do texto de Marcos. Então, as cópias mais antigas não têm esse texto. Logo, se entende que isso foi colocado aqui, alguém escreveu a mais e colocou aqui, que não foi o primeiro autor de Marcos, mas foi alguém que, no copiar o texto, percebeu que parar o texto dizendo que as mulheres tinham medo e ficaram caladas não ia ficar bem. Então ele escreveu aqui mais alguns versículos para dizer o que ele pensa sobre o que aconteceu depois da morte de Jesus. Então não foi um testemunho ocular, foi algum escritor, algum narrador que chegou a essa conclusão de escrever isso. Leia aí Marcos 16, você vai ver que termina lá no versículo 8 e do 9 até o 20 é acréscimo posterior. Um grande abraço, tchau, tchau. Todos os maiores estudiosos da Bíblia entendem como eu estou te falando. Um abraço.